texto da palavra de Deus, 2 Pedro capítulo 3, 1 a 16. Today we're going to meditate on 2 Peter chapter 3 verses 1 through 16. Eu creio que na mente de todos nós está aquela impressão do fim do mundo e acabar ontem com as informações. I feel that it is fresh in your mind that many people thought that the world was going to end yesterday. Não que os irmãos estavam crendo que isso ia acontecer, porque eu não cria. Not to say that you believed in this because I didn't believe in this. Primeiro por se tratar de uma falsa profecia First because it was a false prophecy. e também de um falso profeta. It also came from a false prophet. Uma coisa anda junto com a outra. Well, the two things, they walk simultaneously together. Mas uma coisa que nós não devemos esquecer But one thing that we must never forget é que Jesus está voltando is that Jesus is coming back e Ele virá. and He will be back. Eu não tenho nenhuma condições I have no condition de ficar marcando datas. to put a date on it. Ninguém pode fazer isso. No one can do this. Mas Jesus está voltando. But Jesus is coming back. O tempo está próximo. The time is near. Hoje nós vamos então trabalhar sobre esse assunto aqui com a igreja. So today we will work with this subject with the church. Nesse texto tão importante, né? In this very important text. Sobre a vinda de Jesus e seu significado. Talk about the coming of the Lord Jesus and its significance. É exatamente esse o título que você vê lá na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. It is this one that you see that in the Apostle Peter in chapter 3. A vinda do Senhor Jesus e o seu significado. The coming of the Lord Jesus and its significance. E eu espero, em nome de Jesus, que cada um de nós estejamos atentos a isto. I hope that everyone in the name of Jesus is attentive to this. Porque quando você pensa que você vai conseguir chegar em casa, Because when you think you'll be able to come home, Jesus pode estar chegando. Jesus may come back at that time. E é assim que a Bíblia nos ensina. And that is what the Bible teaches us. A hora que não cuidais, The time that you don't take care of yourself, Jesus virá. Jesus will be back. Não é assim que diz a Bíblia? Isn't that what the Bible says? Então, vamos tomar conhecimento do que diz o apóstolo Pedro. So let's learn about what Apostle Peter has to say. Nós vamos lendo os versículos à medida que nós formos trabalhando com a mensagem. We'll read each verse as they come up in each lesson. Para nós estarmos firmes contra qualquer doutrina errada, For us to be prepared for any wrong doctrine, nós precisamos conhecer o certo. we must learn the right one Eu não preciso conhecer o errado and not the false one para saber o que é certo. to know what is right. Não, eu preciso saber o que é certo, No, I must learn what is right então eu sei o que é errado. for me to know what is wrong. E eu estava dizendo para vocês já dias que isso não ia acontecer, I already told you this was not going to happen porque era errado. because it was wrong. Então vamos conhecer o certo. So let's find out what is right. E então vamos trabalhar nesse assunto, a vida de Jesus e o seu significado. So let's work with this theme, the coming of the Lord Jesus and its significance. Você vai perceber algo interessante nos versículos 1 e 2. Eu quero convidar a vocês que leiam comigo. You'll notice something very interesting in verses 1 and 2. Os que têm a Bíblia em inglês vão ler com Rômulo. Primeiramente, vamos ouvir em inglês então, né? Chapter 3, verses 1 and 2. This second epistle, beloved, I know, write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us the apostles of the Lord and Savior. Em português agora eu quero ouvir a voz dos irmãos, por favor. Podem ler, queridos? Amados, estas... Segundo epístola que vos escrevo, em ambas procurei despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Vocês podem perceber aqui que o apóstolo Pedro começa enfocando aqui nesse capítulo You notice that Apostle Peter focuses on algo que ele já vinha ensinando na carta anterior. something that he began to teach in the first letter. E o foco principal da carta de Pedro, And the focus of Peter's letter, no seu primeiro livro, in his first letter, que aqui é a segunda Pedro, because this is 2 Peter, é a questão da santidade de vida. is about the holiness of the life. Nós estamos preparados. It's for us to be prepared. Você lembra que logo no capítulo 1 ele fala sobre isso? You see that in the first chapter he talks about this. Em 1 Pedro, In 1 Peter, in the first letter, chamando-nos a pensar na santidade de vida. he wants us to learn about this and E focus on it. novamente ele faz menção a isso aqui. And once again, he talks about this.
Então no versículo 1 ele diz: esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. And he says here in the beginning, this is the second epistle. E ele diz: em ambas, And he says, in Beloved, procure despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. I write on to you, and he tells us for our pure minds, by way of remembrance. Ou seja, então, algo evidente nessas duas cartas é exatamente que os crentes devem levar uma vida santa. What he says here is that in both letters he states that a Christian must live a holy life, Uma vida digna do Evangelho. one that is dignified by the gospel. E nós não precisamos ir longe para entender por quê. We don't have to go far to know why. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. The Bible says that the gospel is the power of God. É um Evangelho que transforma vidas. It is a gospel that transforms lives. Então, se você se sente transformado pelo poder de Deus, So if you feel transformed by the power of God, se você se sente que nasceu de novo, if you feel that you were born again, então, o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,17? so what does it say in 2 Corinthians 5:17? Lá diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, diz a Bíblia. As coisas antigas já passaram e eis que fizeram novas. 2 Corinthians states, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things that are become new. E se você voltar na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, dos versos 14 a 16, Pedro invoca esse estilo de vida que nós devemos ter. E chama-nos a atenção para a gente não fazer a nossa vida ser o que era antes. É isso que está lá nos versículos 14 a 16. 1 Pedro capítulo 1, 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. In the first chapter of Peter, in the first letter, he tells us to live a holy life and to be different and to be reborn and become a new creature. As he also states this in verses 14 to 16, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. Então é desse modo que Deus quer que nós vivamos. So this is the way that the Lord wants us to live. A Bíblia diz que nós temos que andar na luz. The Bible says that we must walk on the light. Nas trevas nós já estávamos. In the darkness, we walked in darkness before, Mas não estamos mais. but we're not there anymore. Então Pedro está fazendo uma lembrança à igreja, So Peter is reminding the church, aos seus leitores, of the readers, à igreja. the church. Em ambos eu quero lembrar vocês sobre isso. In abundance, I want you all to remember this, Sabe por quê, irmãos? Não tem coisa melhor do que nós estarmos preparados because there's nothing better than for us to be prepared quando Jesus voltar. for when Jesus comes back, Porque vai ser uma correria. because people will go crazy. Muita gente que não está preocupada com essas coisas. Many people that aren't worried about these things. Eu sei que o mundo agora está rindo para Harry Camping. I know that many, Rindo para ele. I know that many people right now are laughing at Harold Campus. Estão fazendo piadas. That people are joking with him. Mas uma coisa que as pessoas estão esquecendo nesse mundo But something that people are forgetting in this world é que Jesus vem. is that Jesus will come back. Ele vai vir mesmo. He will be here. Ele vai fazer um acerto de contas com a terra. He will make things right here. O julgamento do Senhor está chegando. O juízo final está chegando. The final judgment is coming. Então, por mais que ele esteja errado, mas Jesus vem. Even though he is wrong, Jesus will come back one day. E nós, como seu povo, temos que estar preparados para isso. And we as his people, we must be prepared for this. Você já pensou? Você está no lugar errado, no lugar que você não deve, no momento desse? Can you imagine yourself being in the wrong place when this takes place, when he comes back? E você, de repente, vê tudo parando, o céu se abrindo, And out of nowhere you see everything stops and the skies open. Jesus descendo com seus anjos, Jesus coming down with his angels. milhares de anjos. Thousands of angels. Você já pensou isso? Have you ever thought about this? Então Pedro diz em ambas as cartas, eu quero lembrar vocês disso. So Peter says, in abundance, I want you to remember É this. preciso nós estarmos profundamente preparados espiritualmente. You must be profoundly ready spiritually. A nossa vida tem que ser uma vida de fato na presença de Deus. We must live our lives in the presence of God. Porque Ele pode vir e você está dormindo. Because he may come and you may be sleeping. Nós podemos estar começando a levantar o dia. We might start our morning that day. Então, a qualquer momento, Jesus pode chegar. So at any time Jesus may come back. Deus já designou um dia. God has already put a date on it. Esse dia só Ele que sabe. But only he knows this date. Mas esse dia está chegando. But this day is coming. Isso tudo por causa dos sinais que o Senhor deixou para nós. This is because of all the signals that the Para Lord nós has nos orientarmos.
for us to be oriented, Não para ficarmos marcando dias. not for us to keep putting data Mas é on para it, vermos que o que ele falou está acontecendo. but for us to see that what he said is E happening. isso tudo são coisas que ele respondeu quando os discípulos perguntaram para ele: These are things that he responded when the disciples asked him. que sinais haverão da tua vida? What signs will come when you Mateus return? 24 ele responde sobre isso. In Matthew 24, he responds. Então quando você vê falar em terremotos, When you hear about earthquakes, você vê falar em guerras, when you hear about wars, isso está acontecendo há tempos. these things are happening for a while now. Sim, nação contra nação, Nation versus nation, pais contra filhos. father versus son. As manchetes estão cheias disso. The headlines are full of this. Então são coisas que estão acontecendo. These are things that are happening. É para você ver que elas não estão acontecendo por acaso. For you to see that these things aren't happening for nothing. O Senhor disse que isso ia acontecer. Because the Lord said this would happen. Mas ele não fala só isso. He doesn't only say this, Ele fala muita coisa mais. he says many other things. Ele falou até da frieza do amor no meio da igreja. He also talked about the love in the church being very cold. Então nós temos que estar atentos. So you must be attentive. Então nesta carta o apóstolo Pedro primeiramente ele deixa o propósito nesse capítulo. So Peter leaves us a proposition in this chapter. Então ele diz em ambas as cartas eu quero lembrar vocês disso. He says that I want you to remember this. É uma carta pastoral. Is a letter that comes from a pastor. Então é bom lembrarmos que é dessa maneira que Deus quer que eu e você vivamos. It's good for you to remember that this is the way that the Lord wants us to live. Se você olhar nesse segundo capítulo, no segundo livro de Pedro, versículos 11 e 14, no capítulo 3, desse texto aí. If you look in chapter 3, verses 11 to 14, 2 Pedro, in 2 Peter, olha o que diz o apóstolo Pedro novamente. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vida de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Olha o versículo 14 agora. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. and so now we're going to look on verses 11 and 14. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? Verse 14. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent, that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. Então o apóstolo Pedro abre o capítulo relembrando a igreja disso. So Apostle Peter opens the chapter remembering the church about this. Em ambas as cartas eu quero despertar a lembrança de vocês He wants us to be attentive and to make sure that we're doing sobre a maneira de nós vivermos, the way that we should be living our lives, o procedimento da nossa vida. the process of our lives. E vocês percebem que ele começa orientando a igreja, So you see that he begins by orienting the church, e depois que ele fala sobre a vida de Jesus, o seu significado, and after he speaks about the significance of ele Jesus' vai fazer life, um alerta para a igreja, para o estilo de vida nosso, he makes another alert to the church para o estilo de vida, for the lifestyle, uma vida santa. the holy life. E ele diz, olha, sabendo que essas coisas vão assim acontecer, Knowing that these things will happen, ele já começa fazendo um apelo no versículo 11, here he makes an appeal in verse 11. e no versículo 14 ele diz, esforçai-vos. And in 14 he tells us to be diligent. Então, irmãos, é assim que Deus quer que eu e você estejamos a cada dia. So this is how the Lord wants us to be in each day. Nós não podemos descuidar. We must take care of ourselves. A Bíblia diz a hora que não cuidais, The Bible tells us the day that we don't take care of ourselves, o Filho do Homem virá. the Lord, the Son of God will come. Mas há uma segunda lição que agora sim o apóstolo Pedro começa a tratar do assunto sobre a vida de Jesus. Now there's a second lesson that Peter talks about the life of Jesus. E dos versículos 3 ao versículo 10, And from verse 3 to verse 10, Pedro vai abordar esse assunto. Peter will speak of this. E ele começa falando assim, a respeito do julgamento. He talks about the judgment. E nesse versículo 3 a 10, algumas coisas acontecem. And from verse 3 to 10, certain things happen. Primeiro é o argumento dos falsos mestres, né? First, he speaks of the false prophets E a defesa de Pedro. and the defense that Peter used. Então vocês podem observar que também em todo lugar tem falsos mestres, You may notice that in every place there are false prophets falsos profetas. and false masters. E eles estavam então lá também com essa ideia de que nada ia acontecer. And they also had this idea that nothing would happen. E os falsos mestres, eles concluíram erradamente, The false prophets made a wrong conclusion. porque nada tem acontecido até agora, então eles estavam dizendo, isso não vai acontecer nada mesmo.
They're saying that since nothing has happened until now, nothing will happen.